Caros amigos, um prazer imenso de estar com vocês novamente. Obrigado por estar aqui neste podcast comigo. Hoje nós vamos cuidar de um tema muito legal, que é o apogeu e depois a decadência absoluta da República de Veneza, que foi o centro financeiro mais rico do mundo durante uns 400 anos. Por que acabou tudo? Por que houve decadência? Esse é o tema. E que vínculo e ligações você faria entre a República de Veneza que se foi e o Brasil da atualidade? Sou o professor Luiz Flávio Gomes, ex-juiz de direito, ex-empresário na área de ensino, agora deputado federal, o único que não recebe salário na Câmara dos Deputados, porque estou lá na Câmara para cumprir alguns ideais. Eu penso que nós podemos mudar o Brasil e vamos mudar o Brasil com mais justiça. Justiça social, sobretudo. Só uma brevíssima notícia para vocês sobre a enquete nossa passada, se o brasileiro continua tolerante com tantas desigualdades ou se o brasileiro já está intolerante com tantas desigualdades. O que é que nós temos? Nós temos o seguinte: o brasileiro ainda está tolerante, 43%, e praticamente 57% já está desconfiado, já não está mais tolerando ou já chegou numa situação aguda de tolerância zero. Essa é a diferença que nós constatamos na nossa pesquisa anterior. E hoje, República de Veneza. Olha só que história legal. A República de Veneza nasceu em 810 depois de Cristo e morreu em 1797, quando Napoleão invadiu Veneza, tomou tudo e acabou com tudo e acabou com a República de Veneza. Durante esses séculos todos, aqui 7, 8 séculos, Veneza foi uma república a mais potente, a mais importante república do mundo, porque ela fazia o comércio mundial. Com a habilidade que eles tinham, com o mar que eles têm maravilhoso, dentro, em parte, em Veneza, mas o mar está do lado. Não esqueça que Veneza é composta de 17 lagoas, hein? Aquilo tudo de água que a gente vê é fundamentalmente de lagoas. Depois se mistura em vários momentos com a água do mar. Mas Veneza, esta beleza encantadora que todo mundo gosta, ela explodiu economicamente como? Olha só, olha o truque. O truque deles foi fazer uma sociedade inclusiva. Inventaram um tipo de sociedade anônima na época que chamava comendas. E essa sociedade comendas é assim que explodiu economicamente a República de Veneza. Que era isso? O capitalista entrava com o dinheiro e jovens empreendedores saíam pelo mar para ir buscar mercadoria nos lugares mais longínquos. Quando voltava com o navio cheio de mercadorias, então eles faziam a divisão proporcional do que haviam arrecadado e faturado naquele empreendimento. Isso permitiu uma ascensão social, uma mobilidade social de muitos jovens empreendedores na República de Veneza. Foi espetacular. Ali foi incrível. Nós tínhamos uma população de 45 mil pessoas em 1050. Em 1300 já tinha 110 mil pessoas. Foi incrível. Até esta altura, a República foi espetacular, porque dava essa possibilidade de todo mundo, com esforço, com talento, com dedicação, subir na vida. O governador da República é um presidente, o presidente se chama Doge, e este Doge era eleito por uma Assembleia Geral. Portanto, também tinha esse aspecto político democrático lá na República de Veneza. Porém, as coisas começaram a complicar. Quando em 1172 foi assassinado o Doge.
ele foi assassinado a facadas por um membro de uma multidão que reclamava do seu governo na frente do Palácio Ducado, que fica ali na Piazza San Marco, dentro de Veneza. A partir deste assassinato, a sociedade de Veneza começou a se fechar. Não demorou muitos anos, aí por altura de 1280, então definitivamente uma plutocracia, ou seja, a riqueza começou a dominar completamente o governo de Veneza. Quando uma plutocracia assume, plutocracia significa governo da riqueza, eles não permitem que outros também possam ganhar. E aí começam as desigualdades. Porque se você menospreza a população e toda a fortuna do país vai só para alguns apaniguados, alguns privilegiados de uma casta, essa é a receita certa para qualquer país se afundar. Quando toda a riqueza do país está canalizada para poucas pessoas. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Toda a riqueza mundial produzida entre 2016 e 2017, 82% foi para as mãos de apenas 1% dos ricaços mundiais. Você já pensou nisso? 82% de tudo que se fez de riqueza ir para as mãos de apenas 1%? No Brasil, você sabe, o 1% no Brasil mais rico, ricaço, detém 28% da riqueza. Isso é 34, 35 vezes mais do que a riqueza de quem está na faixa de baixo, nas faixas de baixo. Ademais, o Brasil, no momento, está com uma extrema pobreza de 13 milhões e meio e pobreza de 52 milhões. Ou seja, são quase 66 milhões de pessoas na pobreza ou extrema pobreza. O que isso significa? Muita desigualdade, que é o que começou a ocorrer lá na República de Veneza, ali pelos anos da passagem de 1100 para 1200. E aí a coisa se complicou mais em Veneza quando instituíram o Livro de Ouro em 1315. Que é o Livro de Ouro? Ali só tinha os nomes da aristocracia máxima, da plutocracia, do povo endinheirado, do povo que menospreza a população. E quem não estivesse neste Livro de Ouro não poderia mais participar de absolutamente nenhum contrato mais com o governo de Veneza, nem participar da eleição democrática do Doge, nem participar das Assembleias Gerais, nem nada. Teu nome tinha que estar num livro, chamado Livro de Ouro. A partir daí, Veneza foi se afundando em cada momento, em cada hora, em cada dia. Veio o que eles chamam lá de La Serrata. La Serrata é o fechamento. A sociedade, a cúpula, a plutocracia se fechou, só ela faturava, o resto da população na miséria, na desigualdade e na pobreza. Desta maneira, por altura de 1500, toda a nobreza, toda a plutocracia de Veneza estava toda ela praticamente já em decadência absoluta. E aí, de 1500 até 1787, conseguiram conduzir a República aos trancos e barrancos, mas acabou o apogeu, acabou aquela força que havia na República de Veneza. E o que é que nós extraímos disso tudo? Extraímos o seguinte: uma sociedade é próspera quando ela tem abertura e permite que as pessoas tenham ascensão social. Quando as pessoas podem crescer, têm mobilidade. Normalmente, você faz isso por meio de uma excelente educação e dá oportunidades para todas as pessoas para disputar, então, seu espaço na economia. Quando o país se fecha, quando o país não permite mais esse crescimento, quando o país ele dissemina desigualdades brutais, aí é complicado.
Aí é muito complicado. A República de Veneza morreu. Leia-se, as sociedades ricas também morrem. Há outros tantos exemplos, como o Império Romano, por exemplo. Foi muito rico, foi muito poderoso, mas no final do século V, morreu. Então é possível que as sociedades morram. Não o país em si, país fisicamente. Veneza continua lá, só que a força de Veneza foi-se embora. A sociedade rica e poderosa se acabou. Eis o tema. Então, eu queria chamar a atenção justamente para esse aspecto das desigualdades sociais. Muito importante. Estou estudando esse assunto nessa minha fase de afastamento compulsório em virtude de um tratamento de leucemia. Eu estou praticamente só lendo pouco, escrevendo pouco, mais em hospital do que em casa. Logo que terminar este tratamento, evidentemente que eu volto a gravar meus vídeos e quero escrever muita coisa. Porém, por enquanto, eu estou refletindo e queria refletir junto com você. Obrigado pela sua participação. Vamos juntos. Eu quero estar contigo. Eu quero sua opinião. Nós queremos te perguntar o seguinte hoje. As desigualdades brutais no Brasil estão afetando o nosso crescimento econômico? Leia-se. O Brasil está bem atravancado no que diz respeito a crescimento econômico. Estamos arrastando. Depois da recessão de 2015, 2016 e 2017, o Brasil vem lentamente se recuperando. Eu pergunto, esse crescimento econômico está afetado pelas desigualdades brutais que estão se incrementando a cada dia no nosso país? Tem ligação uma coisa com a outra? Ou poderíamos ter crescimento econômico sem nenhuma atenção para as desigualdades? Essa é a opinião que eu quero sua. Sim ou não? Você vai responder, opina, escreva, pense, porque sua opinião para nós é muito importante. Avante! Estamos juntos. Você tem um link aqui que você pode ir ao Telegram se você ainda não está aqui no nosso Telegram. Use este link aqui na descrição do vídeo. Vai para o Telegram, faça a sua resposta e vamos juntos, vamos raciocinar juntos e eu vou te contando aqui essas histórias todas. Hoje foi a República de Veneza, o quanto que ela foi poderosa e o quanto que ela naufragou num determinado momento histórico desta república. Leia-se. Os ricos também morrem. A riqueza também morre. Cuidado lá, cuidado lá. Antenado aí. Agradeço muito sua companhia e até o próximo podcast.